Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tenho aqui mais notícias a respeito da 3R ou então a nova Brava Energia. Uma empresa que vem caindo muito desde que entrou na bolsa, trocou o seu ticker e para nós que estávamos negociando lá naquela casa dos seus 27 até mais ou menos uns 30 reais, os atuais preços abaixo ali dos seus 21, 22 reais começa a trazer bastante atratividade para o papel. Entretanto, você deve se perguntar, será que outras pessoas, especialmente casas de análise, bancos e outras tantas pessoas e players do mercado também enxergam esse potencial? Bem, trazendo aqui para vocês uma entrevista, uma reportagem aqui que saiu hoje, nós temos que o Safra ele enxerga que a Brava Energia tem potencial de pernada de mais de 60% com retornos de dividendos que podem chegar a 2 dígitos. Só que eu vou trabalhar isso aqui com vocês daqui a pouquinho porque eu tenho um dado alarmante para passar para vocês. Eu tenho um dado que preocupa muito os investidores. E para isso, para enxergar o tamanho do problema, eu preciso trazer vocês aqui para os resultados, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Nos últimos dados que nós tivemos aqui dos resultados da 3R, você pode perceber que na produção de óleo, o complexo aqui do Papa-Terra, tá bom? Ele corresponde, que é esse azulzinho, a 26% da produção média de óleo por dia, tá bom? E o que acontece? Saíram dados dizendo o seguinte, olha, o Papa-Terra ele vai ter, por um determinado momento, por determinação da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, suspensão da sua extração de petróleo. Tanto é que Papa-Terra, que vinha produzindo ali seus 13, 14 mil barris por dia, em agosto produziu apenas 1.000 e provavelmente em setembro não deve produzir praticamente nada. E aí, por outro lado, o que deu essa segurada foi a Atlanta, que estava produzindo ali 3, 13, 21, a depender ali de alguns momentos, e em um único mês produziu quase 20 mil barris. Então acabou compensando, mas Papa-Terra trouxe para baixo. Por quê? E aí nós precisamos trazer você para este relatório, o relatório da ANP, que eu vou te mostrar o tamanho do problema que nós vamos enfrentar daqui em diante. Olha só, gente, é alarmante isso aqui, é problemático. Você deve ficar comigo nesse vídeo para você acompanhar. Olha só. Isso daqui é um teste que eles fazem para ver a temperatura da água. E olha só, olha o que eles estão usando para medir a temperatura da água. Eles estão usando um pano para medir. Olha só o que eles trazem aqui para a gente a respeito das anotações. Ó, foi um método de checar o nível de água de resfriamento. O relatório demonstra que usa um aparelho que aparenta ser um papel toalha ou similar. E há uma preocupação que esse material se desprenda e possa comprometer a confiabilidade do sistema. Gente, quem mede um nível de água aqui de resfriamento com uma toalha? É ridículo isso. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Aqui esse relatório tem muitas coisas em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo conforme for o caso. Só quero mostrar alguns itens para vocês, porque é estranhíssimo o que eles têm aqui. Olha só o nível de corrosão. E aí você pode ver o porquê que houve ali por parte da ANP uma suspensão das atividades para que eles consertassem isso aqui. Olha isso, gente, é incrível. Esses dados aqui, para mim, eles são alarmantes, porque eu não tinha noção de que havia um tamanho problema lá dentro do Papa-Terra em relação a questões de infraestrutura, em relação até mesmo segurança das pessoas que trabalham lá. Eles trazem aqui, ó, são 126 pessoas que trabalham ali, claro, rodiziando, mas que tem ali a sua segurança prejudicada por conta disso. E eu quero mostrar com vocês o que eles consideram. Ó, só para vocês verem, quando eles falarem que está ok, né, é bom. Low significa que precisa de condições, de correções que eles identificaram aqui, mas as operações não são comprometidas, tá? Então o low, e é importante que esse daqui vai aparecer bastante, fala o seguinte, olha, precisa corrigir, mas essas correções não querem dizer que você vai ter a sua operação comprometida. Pior, você tem o medium, tá? E você tem o high. High significa um problema muito grande, significando que as condições identificadas têm que ser imediatamente corrigidas e que as operações elas vão ser comprometidas. Vamos lá. Lembre-se sempre dessa questão, até mesmo as cores já ajudam bastante a entender. Olha isso. Eles foram fazer alguns testes, aqui esse daqui deu ok, e olha esse. Mostraram aqui que o ar comprimido, né, dentro dessa tubulação aqui está furado. Mostraram aqui ó, o tanto de corrosão e ó, condição que eles olharam aqui. Problemática, high. Grande problema aqui para a empresa. Mais uma vez,
Outra vez os cilindros de ar, com furo mais uma vez, com um pouco de corrosão aqui atrás. Ó, médium, já tem um grau aqui problemático, mais uma vez. Ó, esse daqui tá ok. Olha isso daqui, gente. Olha o tamanho da corrosão disso daqui, gente. Segurando com um fiozinho de nada, corrosão. Olha, eu sei que no alto mar você tem essas corrosões, mas chega a ser assustador isso daqui, gente. Porque compromete a segurança, e eu não tô nem falando só de investimentos aqui, tô falando de segurança das pessoas que estão trabalhando lá dentro. E claro, no final das contas, nós como investidores queremos que extraia o máximo de petróleo. Só que o papel da ANP é segurar um pouco essa intenção da gente querer apenas enriquecer e proteger. Só que o que me alarma mais é que a empresa teve muito tempo para poder olhar para tudo isso aqui, fazer algumas pausas ali na produção para tentar melhorar e dar uma reestruturada nisso, e eles não fizeram, o que me chama muita atenção, tá bom? Vamos lá. Tem outras tantas coisas, ainda falando aqui sobre corrosão, tá bom? Olha isso, eles trazem aqui a condição médium, ou seja, uma condição já bastante problemática. Mais uma vez, ó, tá bom? Aqui a questão da corrente, eles falam que tá ok, mas você vê uma parte de corrosão. Ó, esse aqui, low. Fala um pouco aqui da tampa de freio sem retentor de óleo, mas isso não causa aqui problemas na operação, mas é um ponto de atenção que precisa ser corrigido. Tem outras questões aqui também dessa plataforma aqui, ó. Eles falam, ó, roldanas sem folgagem com interferência no corpo de bloco. Olha só o problema que traz aqui, gente. É muito crítico isso. E aí você pode ver, olha só, olha o nível de corrosão disso aqui, gente. É incrível esses dados que a ANP trouxe aqui pra gente e chama muita atenção. Olha lá, ó, mangueira principal do sistema de ar não instalada. Gente, problema gravíssimo esse daqui. Mais ainda, ó, vamos lá. Suporte de cilindro para absorver o impacto com nível de corrosão severa, tá bom? E aí, mais uma vez, a problemática é alta. E aqui embaixo você pode ver que tem alguns que eles colocam um nível de problema, que alguns estão altos, médios, baixo, tá bom? E alguns eles já fizeram alguns trabalhos, alguns ainda estão pendentes, tá bom? Ó, o trabalho está sendo realizado e tem tudo aqui, ó. Vocês podem ver nesse documento aqui, tem muita coisa que precisa ser feita. E aí o que acontece? Eles suspenderam a produção. E aí você pode me perguntar, André, qual que é a importância disso? Poxa, Papa-Terra, a gente estava buscando junto com o IBAMA para que a P51, que seria um poço que está lá no Papa-Terra, ele permitisse a perfuração e a gente conseguisse extrair mais e mais petróleo. Na verdade, existe aqui a perspectiva de que o Papa-Terra consiga chegar a mais ou menos 20, 21 mil barris por dia, ao passo que nós tínhamos até então alguma coisa na casa dos seus 13, 14 mil barris. Então seria uma evolução significativa. E aí você volta aqui para isso daqui e pensa, tá, esse potencial de pernada de 60%, será que vai acontecer, considerando o que está ocorrendo lá em Papa-Terra? Aqui me preocupa um pouco. Por quê? Eu acredito que toda essa manutenção vai ser necessária e que eles não vão conseguir fazer isso assim de um mês para o outro. Certamente essa manutenção vai demorar pelo menos ali uns 3, 4 meses, imaginando, na minha perspectiva, de que apenas em começo de 2025 nós tenhamos o retorno da produção de Papa-Terra, o que me traz uma certa preocupação com o futuro do curto prazo que eu tinha para a empresa. Eu imaginava que a produção de Atlanta, aliado com toda a produção ali da antiga 3R, poderiam trazer retornos muito maiores e desalavancar mais rapidamente a empresa. E isso agora me traz essa preocupação, tá? Mas vamos ver o que o especialista tem para nos falar a respeito dessa pernada de 60% e dividendos que podem chegar a 2 dígitos. Vamos dar uma olhada aqui no que eles têm para trazer. Ele fala ainda que a 3R Enalta não decolou na bolsa desde que estreou, especialmente ali pela paralisação do Papa-Terra, que é o maior da companhia. Isso eu já discordo, porque como eu mostrei aqui para vocês, o maior da companhia é o Complexo Potiguar, com 63% de todo o petróleo ali que eles extraem, mas fora esse problema, eles trazem aqui uma recomendação de compra e preço-alvo na ordem de R$ 35. Eles estimam que para 2025, os preços que a empresa vai negociar seja de 2 vezes EV/EBITDA, ou seja, todo o valor da empresa, o Enterprise Value, dividido pela sua geração de caixa, seria de apenas 2 vezes, significando, entre aspas, que em 2 anos, pela geração de caixa, ela pagaria o valor que ela efetivamente vale. E é
Muito interessante esse dado, porque normalmente as empresas não são negociadas a preços tão baratos assim, o que vai gerar um baita de um potencial para cima, tá bom? E aí eles trazem mais ainda. Com um portfólio diversificado e 500 milhões de barris de reservas comprovadas, esperamos uma produção que exceda 110 mil barris de óleo nos próximos anos, o que deve impulsionar o fluxo de caixa. Legal. O rendimento do fluxo de caixa livre será de 35% para 2025, o que deve impulsionar a desalavancagem, gerando uma dívida líquida EBITDA menor do que 1 para o próximo ano, criando, portanto, um espaço para pagamento de dividendos robustos. Olha só quais as estimativas deles. Eles trazem aqui que os dividendos para 2025 fiquem aqui na casa de 11%, considerando um payout de apenas 25%. Então, olha só, eles estão aqui dizendo o seguinte para a gente, que existe a possibilidade de eles pagarem dividendos de 11% com apenas 25% de payout. É muita coisa, gente. Imagina quem está comprando hoje a 3R para colher no futuro, talvez em 2026, 2027, mais de 20% de dividend yield. E até mesmo dividend yield on cost pode até ser muito superior do que 20%. Por isso que hoje eu estou apostando nessa empresa com mais de 50% do meu portfólio de ações nesta empresa. Não que eu esteja muito focado ali nela, por mais que haja um percentual razoável, mas a minha carteira de ações hoje é muito mais voltada para fundos imobiliários, então minha carteira tem ali 70% de fundos imobiliários e 30% de ações, e dentro desses 30% de ações, os 15% ali são de 3R, considerando todo o meu portfólio, tá bom? Outras considerações que eu acho que valem a pena a gente dar uma olhada. Ele fala que ainda existem desafios. E aí, sobre os desafios, aqui embaixo eles trazem os principais. Ó, os riscos que incluem aqui dentro e a gente precisa ir ticando. Preço do petróleo. Isso daqui, para mim, não é um risco. Isso daqui é natural do negócio. Então, poxa, falar que isso aqui é um risco é uma baita de uma besteira, tá bom? Então, vamos lá. Execução e riscos geológicos. Legal, a questão da execução eu concordo plenamente, porque para você extrair ali o petróleo, você tem uma plataforma, tá bom? Você tem ali que vai tirar o petróleo aqui. E o que acontece? Muitas das vezes você precisa reinjetar água, você precisa reinjetar gás, você precisa fazer muitas coisas e de vez em quando você precisa até melhorar o equipamento. E isso traz um risco de execução, porque de vez em quando você não traz o melhor equipamento, a sua equipe não faz o que deve ser feito de forma correta, ou até mesmo dificuldades geológicas não permitem que você retire com a maior força aquele petróleo que está lá dentro. Então, existe aqui realmente essa preocupação. Disponibilidade de equipamentos, então essa questão que eu comentei com vocês também é importante. Mudança em marco regulatório fiscal, isso não me preocupa muito, porque esse tipo de questão impactaria qualquer outra petrolífera e fiscal qualquer outra empresa na bolsa, tá bom? Atrasos na obtenção de licença ambiental, o IBAMA realmente com a greve está trazendo problemas grandes, e riscos ambientais, especialmente falando ali de um vazamento de óleo, etc. Isso é também normal para toda empresa de petróleo, então não considero nenhum desses dois como riscos, apenas esses dois últimos que eu mostrei para vocês, tá bom? Vamos lá, para a gente seguir para o final, né, a sinergia da Brava é prioridade. Por quê? Eles falam que existe aqui um valor presente líquido de 1,2 bilhão de dólares, que estão principalmente alocados em capital, que ainda serão realizados em 2024. Por quê? Eles querem que essa sinergia de 1,2 bi ocorra pelo menos uma boa parte aqui em 2024, e 2025 eles rodem a pleno vapor, o que eu particularmente acredito que deva acontecer, apesar desse entrave ali com o Papa Terra, tá bom? E eles falam ainda pelas projeções do Safra, a sinergia de captação e operação decorrente de redução de custos e otimização de operação podem ser capturados em 6 a 12 meses. Então, se nós tivermos ali a união dessas duas empresas já no começo praticamente desse segundo semestre e a fusão efetivamente ocorreu ali em agosto, eu acho que essa perspectiva deles de que até meados do ano que vem nós tenhamos uma sinergia total, me parece algo favorável, tá? Enquanto sinergias comerciais podem levar até 24 meses para se materializarem devido aos prazos dos contratos, então até aí tudo bem. Essas sinergias podem somar R$ 13,70 por ação ao nosso preço-alvo. No entanto, não as consideramos nesse modelo. Então, olha só, o que eles estão dizendo aqui, e isso não está na headline e é importante você enxergar. Essas sinergias podem somar aquele valor de 35
os outros R$ 13. Ou seja, eles estimam que com a completa sinergia, essa empresa ela possa valer R$ 48, R$ 49 com a sinergia que ela tem para entregar nos 12, 24 meses seguintes. Portanto, hoje eu permaneço muito convicto na tese, mas estarei de olho e com certeza mandarei alguns e-mails para o RI perguntando sobre essa questão do Papa-Terra e se existe ou se a empresa divulgará algum fato relevante ou comunicado ao mercado no sentido de, primeiro, explicar o porquê que a ANP fez essa suspensão, porque esse documento poucas pessoas tiveram acesso. E o fato é que se eles não disserem o porquê que houve a suspensão e pior, não disserem se eles vão fazer o que a ANP está determinando ali dentro e quando haverá novamente a retomada na produção desse poço, eu confesso que eu vou ficar um pouco preocupado. Não o suficiente para eu desmontar a minha tese por detrás, mas o suficiente para eu colocar um ponto de interrogação a respeito desta nova gestão que está à frente da Brava Energia. Então, meus colegas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, conheça a nossa área de membros para você enxergar o valuation e outros vídeos educacionais. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!